Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. – 80% das crianças brasileiras consomem mais açúcar do que deveriam. E não é só isso. 89% dos pequenos também excedem a quantidade de gordura estabelecida pelos órgãos de saúde. Por outro lado, o consumo de alimentos saudáveis e necessários para o bom funcionamento do organismo está abaixo do recomendado. Para citar só um desses índices, 82% das crianças não alcançam o valor mínimo de ingestão de fibras. Os dados são do IBGE e servem para ilustrar o primeiro programa da série sobre nutrição nos diferentes ciclos de vida que nós vamos apresentar. O assunto de hoje é a alimentação infantil. Nesse primeiro bloco, nossas convidadas são as nutricionistas Karine Durães e Kátia Maria Cili. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Obrigada a você. Obrigada. Vamos começar falando sobre a importância de uma alimentação saudável desde os primeiros dias, momentos de vida? Certo. É fundamental desde o início que o bebê receba o alimento ideal para ele, né? Que promova o fortalecimento do sistema fisiológico dele, que promova a maturação do sistema imunológico do bebê, que é promovido através do leite materno. O leite materno é o principal alimento do mundo, né? É o mais completo, é o número 1, é o padrão ouro e fornece todos os nutrientes na quantidade ideal para o bebê e deve ser exclusivo até 6 meses e continuado até 2 anos ou mais. E aí, nesse quesito, a alimentação da mãe é importante, né? Sim. Quando a gente pensa numa boa alimentação para uma criança, o que eu quero quando eu quero fazer uma ótima alimentação para essa criança? Eu preciso promover não só a saúde, então escolhendo os melhores alimentos, com certeza, fazendo a melhor introdução alimentar, mas o que eu posso fazer para a criança se manter nessa situação? O que eu posso fazer para que para ela seja bom aquilo? Então, quando um bebê mama, ele sente o sabor do que a mãe come em vários momentos. Quando ele prova o sabor do leite, ele começa a se familiarizar com o sabor dos outros alimentos. Então, é o primeiro passo, pensando não só no agora, mas no futuro, bem longo prazo. Alimentares por toda a vida do bebê, né? Porque a gente escolhe a alimentação do nosso filho enquanto é criança, né? Mas a gente quer que o nosso filho fique saudável para sempre. Então, a gente não tem só que obrigar a comer bem quando é pequeno, mas fazer, não só comer o brócolis, mas amar o brócolis, sabe? Faz parte porque eu gosto mesmo da alimentação saudável. Eu mantive um bom relacionamento desde o início, porque é satisfatório, porque é prazeroso, né? É mais do que comer, né? É a educação alimentar, né? Sim, que ele vai levar para a vida, né? Isso. Eu acho que esse é um ponto que a nutrição pega muito, né? A gente não quer só que a pessoa come, faça parte da alimentação aqueles alimentos. A gente quer estimular que aquilo seja bom para ela, que ela faça aquela escolha. Porque às vezes as crianças, elas escolhem os alimentos pelo sabor, basicamente. Os adultos escolhem também pensando um pouco na saúde, mas o sabor é uma das primeiras coisas que a gente escolhe que a gente vai se alimentar ou não. Se a criança aprender a apreciar aquele sabor, aí ajuda bastante. E como é que vai acontecendo essa seleção de paladar? Como é que a criança vai selecionando o que ela gosta, o que ela não gosta? Como é que é esse processo? Já é desde antes do nascimento, né? Através da alimentação materna, o bebê já é exposto aos diversos sabores. Dentro da barriga? Dentro da barriga, através da nutrição placentária. E posteriormente com o leite materno, que também sofre alterações de sabores através da alimentação da mãe. Então, por isso, reforçando a importância de uma alimentação sempre variada, né? Diversificada e saudável. Né? Se aquela mãe durante a gravidez descuidou, ela também já está passando isso para o filho, né? Sim. E posteriormente com a introdução dos novos alimentos, né? Que deve ser variada, permitir que o bebê reconheça textura, cor, sabor. Quais são os nutrientes que a criança nessa primeira fase da vida precisa mais? É difícil a gente falar de um nutriente ou de 3 nutrientes, porque todos são muito importantes. Mas a gente pode chamar a atenção para alguns. Então, por exemplo, o zinco é um nutriente importante para a gente pensar. O zinco faz parte da maturação do sistema imunológico, da maturação do sistema cognitivo, mas ele também é muito importante para a palatabilidade.
Se você tem menos zinco do que você deveria, talvez você não consegue sentir o sabor como você sentiria. Olha como isso pode ser ruim na infância, né? Sente, não gosta, não come, não sente o sabor, acaba não colocando no hábito alimentar. Influencia no apetite, né? Na vontade do bebê. E o que tem zinco? Pra gente já começar exemplificando assim. Carne vermelha é fonte de zinco. Carne de frango, mais perto do osso, por exemplo, uma sobrecoxa é fonte de zinco. Feijão e grãos são fontes de zinco. Castanhas, fontes de zinco. Alguns cereais integrais são fontes de zinco. Leite materno é fonte de zinco. Cobre com certeza absoluta toda a necessidade do bebê até 6 meses. Todos a partir biodisponíveis, né? Muito biodisponíveis. Tomou, absorveu. E depois também, quando a criança começa a comer, grande parte do zinco vem do leite materno. Mais do que só da alimentação. O ferro também é importante. Aqui no Brasil a gente tem um problema sério em relação à deficiência de ferro e anemia, porque a gente tem várias condutas que podem atrapalhar essa parte da nutrição da criança, desde a gestação também. Então, a mulher grávida precisa ter a quantidade de ferro adequada no sangue, na alimentação. O bebê nasceu, se ele nasceu antes do tempo, se por algum motivo tiraram aquele bebê antes do tempo, se foi principalmente uma cirurgia marcada por algum motivo que não seja o motivo do bebê específico, talvez ele não tenha tempo de fazer uma boa reserva de ferro. O bebê nasceu, quando ele nasce, ele está ligado ao cordão umbilical. Você até comentou sobre isso na palestra, né? O clampeamento, né? A prática mais comum hoje é o clampeamento imediato, o corte imediato do cordão umbilical. O que a gente já sabe que não é saudável, né? E é direito de todas nós pedir para que o clampeamento do cordão seja tardio. Essa passagem de tudo que está no cordão para o feto, já ajuda essa espera, na nutrição. Deixa os bebês menos vulneráveis às deficiências dos nutrientes, principalmente de ferro. Então, todos esses nutrientes que estão no cordão umbilical passa para o feto e ele fica com as reservas garantidas, né? Assim, isso já é indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo menos esperar 2 minutos, e não é uma prática muito comum. Aí depois o bebê cresce, acaba que se introduz alimentos antes do que deveria às vezes, ou introduz um leite de vaca antes, a criança fica com chance de desenvolver anemia. Isso é uma coisa para a gente sempre prestar atenção. Se mama leite materno, ajuda na absorção do ferro. O ferro do leite materno é o melhor biodisponível de toda de tudo que existe. Então, acho que ferro, zinco, vitamina A também é muito importante. Tem algumas regiões no Brasil que tem problema de hipovitaminose A também. E aí o consumo dos alimentos de cor de laranja também a gente precisa prestar atenção. Acho que esses seriam os que a gente poderia focar. As frutas cítricas, né? Porque existe um mito que as frutas cítricas não devem ser ofertadas desde o início, abacaxi, laranja, por causa da acidez, só né? laranja lima, não há contraindicação de frutas, pode usar e abusar das frutas, e principalmente das frutas cítricas, né? Que ajudam na absorção do ferro, a vitamina C. Realmente existem alguns mitos. Vamos falar desses mitos? Esse da laranja, você me lembrou. O da laranja, que é a laranja lima. Tem que ser lima, não pode ser a outra. Pode ser a outra. Amamentar após as refeições, evitar amamentar após as refeições. Isso é um mito. Então, é um mito. A mãe pode e deve amamentar após as refeições, porque o leite materno não atrapalha a absorção do ferro. Outros leites, sim, que são ricos em cálcio, né? Então, o cálcio atrapalha a absorção do ferro. Porém, o leite materno, o cálcio do leite materno, além de ser mais biodisponível, o ferro e o cálcio, ele tem lactoferrina, que ajuda na absorção do ferro. Então, ele é preventivo à anemia, à deficiência de ferro. Então pode e deve. É bom só a gente dar uma explicada para quem não está entendendo. O biodisponível, né? É a capacidade do nosso organismo aproveitar aquele nutriente. Isso, não basta consumir, a gente precisa consumir e utilizar, né? ele, né? Senão do jeito que a gente consome, a gente elimina. Se a gente não tem uma boa absorção, se ele não é bem disponível. Então seria isso. Quais os erros mais comuns que os pais cometem? Bom, eu acho que tudo parte da base de que a criança não seria capaz de se alimentar. O erro mais comum é na divisão de responsabilidade. Existe uma divisão que a gente orienta. O que dá, quando dá e aonde dá, o pai e a mãe têm que escolher. Sempre. O que dá, aonde dá, como dá. A quantidade sempre fica com a criança. O problema, às vezes, é que a gente muda essa responsabilidade de lugar. As mães, às vezes, escolhem a quantidade, né, pedindo para comer cada vez mais. A criança, às vezes, escolhe o que quer comer. Então, o que você quer comer hoje, filho? A casa parece um restaurante, né? Tem 3 filhos, cada um come uma coisa, faz uma coisa para cada pessoa.
Sendo que essa criança não tem capacidade cognitiva de entender o que ela precisa. Alguém precisa se responsabilizar em relação ao que vai ofertar. Se ele vai colocar aquela alimentação para dentro ou não, é com ele. Mas a gente precisa ofertar. Outro erro comum é a substituição por outros alimentos poucos nutritivos frente à primeira recusa do bebê. Né? O bebê não vai morrer de fome, né? O bebê pode recusar e estar sem apetite em determinado momento, e a gente precisa respeitar isso. Então, se o bebê recusou a refeição principal, por exemplo, a mãe vai lá e oferta uma bebida láctea, por exemplo, para o bebê. Então, é uma prática também comum e muito prejudicial, né? Porque você cria o hábito de que, se eu não quiser, eu vou receber um outro alimento, que muitas vezes não é saudável, né? Isso nos bebês e nas crianças, né? A ideia é, a mãe nasce, quando eu digo mãe, eu falo cuidador, com um medo muito grande da criança passar fome. E aí, a qualquer momento que a criança não se alimenta do jeito que o cuidador acredita que deveria ser, ela fica procurando maneiras de ficar suprir e ficar um pouco mais tranquila com aquilo. Então, por exemplo, substituição é isso. Não comeu, pelo menos tomar o leite. Pelo menos comeu... é uma necessidade da mãe, não do bebê, porque pro bebê tá tudo certo, porque ele come quando ele tem fome, né? Ele tá em estágio de regular o apetite, de regular a saciedade. Então, o bebê pode mamar em livre demanda até 6 meses, e após os 6 meses também deve ser em livre demanda. A gente tem que confiar no bebê, na alimentação complementar também, deixar que eles nos guiem, né? Não superestimar isso e superfaturar isso, né? Não, que atenda às nossas expectativas, né? Esse é um dos principais. A gente conseguiu superar as nossas expectativas, o bebê tá tudo bem com o bebê. E a gente sabe que é difícil, mas precisa fazer esse exercício mental todos os dias, todo o tempo, né? Eu preciso respeitar o meu filho como um indivíduo. Se ele não quer comer, eu preciso entender. As crianças são os comedores intuitivos, eles comem quando eles necessitam. Diferente dos adultos, a gente come por 1000 motivos. A criança come porque precisa comer, aproveita aquele momento e parou. A gente está tocando aí no momento crucial, 6 meses, né? Na introdução, né, dos alimentos sólidos, né? É aí que começa a grande problemática, digamos assim, né? Só vou abrir um parênteses, que é importante enfatizar que agora as novas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, enfim, preconiza que mesmo para bebês não amamentados, que não estão em aleitamento materno, a introdução alimentar deve seguir o mesmo modelo dos alimentos em aleitamento materno exclusivo, e se dá após o 6º mês. Porque antigamente a orientação era para bebês não amamentados 4 meses. E hoje a gente já sabe, os estudos demonstram que essa introdução precoce traz mais prejuízos do que benefícios, por causa devido à imaturidade do sistema fisiológico do bebê. Se a gente pudesse observar a criança, a gente só come sentado. Esse é o ideal. Quem come deitado não é um comportamento ideal. Então a criança precisa sentar para comer. Ela está sentada, está conseguindo pegar o alimento, está com apetite, está prestando atenção, muita atenção no que as pessoas estão comendo, de uma forma a olhar a boca da outra pessoa para ver o movimento, está chegando o momento. Mas sentar é um pré-requisito. Isso, um ponto de corte, com certeza. Se não está nem sentando ainda, já é complicado, né? Isso é legal para poder exemplificar uma criança prematura. Por exemplo, uma criança prematura vai ter 6 meses, ela não vai ter o mesmo desenvolvimento fisiológico que uma criança a termo. O ideal é esperar. Os sinais de que o bebê está pronto, né? Porque 6 meses é um parâmetro, cada bebê tem o seu tempo de desenvolvimento, a gente precisa respeitar. Tem outros sinais, vocês já começaram falando, já está conseguindo sentar. Isso. Ele começa a levar objetos até a boca, né? Então também é um demonstrativo. Ele começa a babar um pouquinho mais. Isso ele já demonstra, né? Assim, até um pouquinho antes, mas a gente sabe que o fisiológico, isso já é de antes, né? São estudos até da nossa história que demonstram que nossa maturidade fisiológica, e cada vez a gente se confirma mais quando a gente começa a observar os sinais do bebê. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre alimentação infantil. Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você.
Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre alimentação infantil. Nossas convidadas nesse bloco são as nutricionistas Karine Durães e Kátia Maria Cili. Vamos falar então mais um pouquinho sobre esse momento da introdução dos alimentos, né? Que cuidados? A gente já falou de observar, né, se a criança está pronta. E aí, que cuidados a gente deve ter nessa hora? Por exemplo, a questão da criança não quis aquele alimento daquela forma. Deve apresentar de outras formas, não desistir assim tão facilmente. A alimentação complementar, ela complementa o leite materno. Então, ele continua sendo a principal fonte de nutrição do bebê, pelo menos até o primeiro ano de vida. Então, o início é de reconhecimento e descoberta. O bebê vai brincar, vai se divertir, vai entender e vai descobrir que aquele alimento nutre e é para comer, porque o bebê não sabe. Nós sabemos, mas o bebê não sabe. Então, até que ele aprenda, ele pode jogar, brincar, cuspir, se divertir, se lambuzar, até que ele faça o movimento de mastigação, deglutição e que ele se interesse por aquele alimento, né? Então, esse início é fundamental para o bom relacionamento dele, né? A gente tem que pensar a longo prazo. E a mãe, né, e quem está cuidando deve ter paciência com a criança nessa certeza, etapa, né? Não pode sim. repreender se jogou no chão, Sim. né? E aí começa a criar uma relação meio esquisita com a comida, né? Sim. Inclusive ter paciência de tempo. Quando o bebê acaba de nascer, a mãe coloca o bebê para mamar, 40 minutos ali no peito. Então, quando o bebê já está estabelecido, 5 minutinhos terminou de mamar. Quando você vai começar a introdução alimentar, também tem que ser 40 minutos ali sentado, 50 minutos, ter bastante paciência. Não ficar Forçando a criança. Isso, né? nem forçando, nem distraindo. limitando, nem distraindo, nem raspando o queixo toda hora. Deixar a criança ter aquele momento dela de reconhecimento. Imagina, teu primeiro contato com um sabor diferente que você não conhece. A careta é um reflexo. Às vezes não é porque não gostou. Está começando a entender que coisa esquisita é essa na minha boca, que tem essa textura diferente, que ainda tem sabor. Tenta fazer essa visão, sabe? Para quando o bebê está comendo. Paciência, muita tranquilidade. Não vai mofar também. Essa é uma expressão que eu uso muito. As mães escolhem a amamentação exclusiva até o 6º mês. O entorno dela, em geral, não faz parte do que foi a rotina dela quando ela era pequena. Então, quando a criança faz 6 meses, a mãe fica muito apreensiva se a criança vai comer ou não. E isso atrapalha um pouco a dinâmica, essa ansiedade. Perfeito. É isso mesmo. Porque as outras crianças começaram a comer antes, as mães vão falar, olha, mas o meu já come, tá? E aí vão falar, meu Deus, será que eu errei? Será que eu não errei? Na verdade, ela está correta, né? Tá certo, para ela que tá certa, né? Respeitou o tempinho do bebezinho dela. E se a criança você já apresentou cozido, cru, ralado, misturado com outra comida e a criança não aceitou aquele alimento? Bom, primeiramente, todos nós temos o direito de ter as preferências alimentares, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo. O ideal seria, né? Eu sou uma pessoa que tem uma variedade enorme, gosto de muito mesmo. Mas todos nós temos o direito, né? Então, só que a gente tem que tomar cuidado no início pra gente não privar o bebê, né? Numa primeira recusa, numa segunda recusa, numa terceira recusa, a literatura... É natural que recuse. Exatamente, porque ele vai estranhar. Então, quantos adultos nunca comeram na infância e passam a comer depois de adulto, né? Então, o ideal é nem usar a palavra o bebê não gostou. O bebê apenas estranhou, né? Ele não conhecia, ele estranhou e pode ser que ele venha a gostar. A literatura traz que a gente tem que expor o alimento de 10 a 15 vezes, o mesmo alimento, para falar que o bebê não gosta. Eu não gosto desse termo, eu vou muito além. Eu acho que nunca a gente deve desistir, né? Porque ainda depois de 15, numa vida adulta, ainda a gente pode vir a gostar do alimento. E a média que as mães oferecem 3 vezes. É muito pouco. É muito pouco. Desiste fácil, né? Porque realmente é estressante, né? A pessoa precisa estar bem disponível, bem disposta a gastar um tempo com aquilo. Porque dá trabalho. É um tempo que você precisa gastar, né? Precisa de uma
tranquilidade, precisa de bastante informação e precisa de resiliência, paciência. É uma coisa que se constrói, ninguém vai conseguir um sucesso. São raras as crianças que conseguem um sucesso com 3 vezes apresentadas, né? Em geral, quando se inicia a introdução alimentar, o normal é a criança não comer. Esse é o normal, é o habitual. A criança que come, às vezes comeu, enfim, mas em geral não come muito. Ou quase não come. É um erro comum também os pais já perceberem a preferência da criança e, para facilitar o processo, acabam dando sempre só o que a criança gosta mais, né? Exatamente. Além desse fator, privar a criança dos alimentos que a família não gosta. Então, a criança tem o direito de ser exposta a todos os sabores, né? Então, é tarefinha de casa para os pais, né? Colocar no topo da lista os alimentos que eles não gostam, que não fazem parte da rotina alimentar, que eles não têm o hábito de comprar. Que aí sim eles devem comprar esses alimentos, porque o bebê tem o direito de ser exposto aos alimentos que a família não gosta, né? É o grande desafio dos pais. E isso pode ser uma maneira dos pais também começarem a modificar a própria alimentação. Então, o filho, faz uma mudança incrível na vida de qualquer pessoa. Se a gente conseguir absorver isso também para uma mudança de reeducação alimentar, seria um ótimo foco, porque o que mantém a nossa saúde é basicamente a nossa alimentação e o quanto a gente consegue se movimentar. Então é um benefício para a família inteira, se conseguir, né, entrar junto com o bebê e começar a comer melhor, porque o bebê começou a comer. E, ultimamente, não era um fato comum no Brasil, mas se tornou as crianças obesas, né? A gente está com 1/3 aí da população infantil já no grau de obesidade, muito em função de hábitos errados, né? Sim. A gente vem de uma transição nutricional importante no Brasil. Então, há pouco tempo atrás, a gente vivia com desnutrição. O acesso aos alimentos que são industrializados, ultraprocessados, era um pouco mais restrito. É muito comum um pai falar assim, eu dou tudo para o meu filho, porque quando eu era pequena eu não comia aquilo. E aí vai no mercado e compra bandejas e bandejas dos alimentos que não devem estar presentes na vida da criança todos os dias. E aí a criança tem pouco limite na hora do consumo. Tem outra coisa também, hoje, a nossa economia mantém a mulher e o homem trabalhando fora de casa. Isso é ótimo, né? Enfim, a gente gosta de trabalhar, mas a responsabilidade da alimentação fica terceirizada e não deveria ficar terceirizada. Às vezes a gente conversa com um cuidador que não sabe o que o filho comeu, um pai que não sabe a preferência do filho, ou ele só conhece a preferência do que é indulgência, do que não é saudável. Então, quando ele sai no final de semana, ele fala, pô, já tá comigo, então vou levar para a lanchonete que mais gosta, porque eu sei que gosta, porque eu não quero brigar agora, eu tenho pouco tempo com meu filho. Eu não quero transformar isso numa coisa chata, eu quero transformar isso numa coisa legal. Achar o meio do caminho nesse espaço, para a gente conseguir prevenir a obesidade, que é um problema de saúde, que está gritante. Aparentemente pode ser a primeira geração que pode viver menos do que os pais, por causa dos problemas de saúde. Outras coisas associadas, colesterol alto e triglicéridos altos, tudo já vem desde a primeira infância. Eu tenho paciente com 2 anos com colesterol alterado. Nossa. Com erro alimentar bem profundo. Aí vem, né, é familiar. Quando você analisa o que come, vem da comida mesmo, tá? O erro está no alimento. E desde novinho. Quem hoje tem 30, 40 anos, provavelmente passou uma infância não tinha tanta oferta de alimento como tem hoje. Quem tem 10 anos hoje passou por uma fase com muita oferta de alimentos industrializados, ultraprocessados, com bastante açúcar. Açúcar, sal e gordura, né? E a gente luta contra isso, né? Porque hoje a gente tem em mente, muitas pessoas têm em mente que criança... açúcar é sinônimo de infância feliz. E a gente sabe que não é, né? Infância feliz são nutrientes, é você promover a saúde para aquela criança. A criança não conhece o açúcar, a criança não nasce desejando açúcar. E ainda, açúcar vicia. Quando essa introdução precoce, os alimentos infantis, né? Tantos petit suisses, bolachas, que são introduzidos precocemente, isso causa um vício no paladar da criança. Então, não só a preferência pelo doce, mas a compulsão, o vício, o desejo de cada vez mais, né? Então, se a gente já predispõe desde o início, fica bem mais difícil reverter isso depois. Não é impossível, nunca é tarde para melhorar, né? E aí vem minha pergunta, quando esses hábitos errados já foram adquiridos, a criança já está até maiorzinha, já veio desde cedo comendo errado, é possível ainda mudar? Com certeza. Com certeza é possível. A gente precisa fazer, eu digo que
um plano de ação. Para quem for da área de exatos, é plano de ação. Operação Resgate. O que eu tenho na minha casa? Qual que é a preferência do meu filho? Qual que é o que eu tenho na minha despensa? Quanto tempo eu disponibilizo para pensar na comida do meu filho? Tem algum momento que a gente se junta para comer? Tirar um pouco o foco do impositivo, da briga, e primeiro tentar promover um prazer na alimentação que é bacana. Até fazer alguns tipos de jogos, de experimentação, para ver como que gosta, estimular, mastigar, sentir o sabor. Senta com teu filho, mastiga e pede para ele explicar o que ele está comendo. Usa a palavra diferente, divertida, conversa. E vai mudando um hábito de cada vez. Qual é o pior hábito que eu tenho? Bom, é esse. Beleza, eu vou atacar esse primeiro. E aí depois ir transformando aos poucos. E trazer a criança para perto dos alimentos, né? No preparo, vamos fazer esse bolinho? Porque dificilmente a criança prepara e não tem pelo menos a curiosidade de provar. Então o interesse desperta ali, né? Vem aqui, vamos preparar, compra as forminhas bonitinhas, coloridas de cupcake, né? Esses bolinhos agora que são atrativos, né? A gente talvez fosse citar uma coisa muito importante para modificar um hábito de uma criança que já está mais crescida, é a refeição em família. Imagina, é a TV falando com a criança pelo menos 50 vezes por dia o que ela deve comer e que em geral não é muito saudável, uma mãe ou um pai uma vez por dia, cansado, numa situação que você está brigando, estressado. Você levar para... Aí os dois vão cozinhar juntos. Cozinha junto, vai para a mesa. O que você achou do que você preparou? Nossa, achei bem gostoso o que você preparou. O que você acha que é esse sabor? Monta a mesa, todo mundo conversa, fica um ambiente um pouquinho mais tranquilo. Vamos falar então do método BLW, parece assim um palavrão, né? Uma sigla, assim, uma coisa do outro mundo. Uma coisa nova. Né? Como surgiu, né? Inventaram isso agora. O que é exatamente o BLW? Eu costumo dizer que eu nem costumo chamar como método, né? Eu acho que é o resgate do natural, o respeito do intuitivo do bebê, dos instintos do bebê e a confiança no bebê. Todos nós somos comedores inatos, né? Nós nascemos sabendo comer. A gente sempre confiou no bebê durante a amamentação, que ele mamou em livre demanda, o quanto ele quis, o horário que ele quis, por tempo que ele quis. E depois do 6º mês, será que ele não sabe mais o que ele tem que fazer, né? Então ele sabe, a gente que subestima e não permite, né? Então a gente quer fazer por ele, né? Então o BLW é o significado é desmame guiado pelo bebê, mas desmame porque a partir do momento que o bebê não recebe apenas o leite materno, se inicia o processo de desmame. Porém no BLW não significa que vai desmamar. É pelo contrário. O BLW anda junto com o aleitamento materno, que é a base, é o suporte para a alimentação complementar. Então quer dizer que a partir do momento que o bebê está no controle, ele vai decidir quando ele vai passar a comer mais e mamar menos, até que o desmame seja natural. BLW não é comer com as mãos. As pessoas acham que está comendo a frutinha com a mão, não está praticando o BLW. Não. É você permitir que o bebê esteja no controle. Verdade. Quando a criança tem a oportunidade de comer por ela mesma, ela vai no ritmo dela. Então a criança pega o alimento, sente o alimento, perto do nariz, sente o cheiro do alimento. Primeiro, o alimento está íntegro. Colocou na boca, é uma textura diferente. Cada alimento que ele pega, uma textura diferente, é mais do que comer, é uma experiência cognitiva. Previne neofobia, que é o medo do estranho, né? Porque se come só comida batida até 1 ano, a mãe vira e fala, nossa, mas meu filho comia tudo, batia tudo, comia tudo. Ele não comia tudo, ele comia purê de tudo. Ele reconhecia uma pasta. Se você bater uma sopa com os mesmos legumes, em geral, ele vai comer. Ele não conhecia os alimentos separados. Agora, se desde o começo ele sabe o que é aquilo, não existe neofobia. Não é estranho para ele. É a mesma coisa. E quando os bebês, muitos bebês, optam naturalmente em praticar o BLW, porque quando eles descobrem que eles são capazes, que eles conseguem se alimentar sozinhos, eles não querem mais ser passivos e receber a alimentação, né? Nós temos instintos de sobrevivência e de defesa. Tem relatos de mães, inclusive descrito no livro da Juhep de BLW, que os bebês alérgicos a tal alimento, quando dispostos para ele, a mãe não sabe, o bebê nunca demonstrou, mas o bebê vai em todos os outros, menos naquele que ele tem alguma reação. Então, é o instinto, sabe? E outra, quando o bebê, por exemplo, filhos de mães vegetarianas ou outras mães que não têm uma alimentação muito adequada, esse bebê veio com uma deficiência de ferro, por exemplo, o bebê demonstra preferência por carnes vermelhas. Porque é uma deficiência dele. E ele vai direto no alimento que tem deficiência. Então, é o instinto do bebê. E quando a gente permite que ele nos mostre, que ele conduza,
para ele tá tudo certo. Às vezes não tá para nós, porque a nossa expectativa é outra, né? Mas deficiente. essa mãe, esse cuidador, ele tem que ser orientado para que tipo de alimento ele deve oferecer nessa etapa para poder... Assim como na introdução alimentar comum, se a gente for atender uma mãe que quer fazer, por exemplo, uma papinha, a gente vai descrever quais são os grupos alimentares que a gente precisa colocar. No BLW, o ideal é que a gente descreva os grupos alimentares, porque a responsabilidade de escolher o que ofertar é dos pais. Isso não deixa eles sem a responsabilidade. Não significa que a gente vai colocar uns pedaços de pizza para o bebê comer, enquanto a família está comendo à noite um pedaço de pizza, e imaginar que aquilo é o ideal para aquela criança, porque existe uma necessidade nutricional que os pais precisam ofertar. Eles fazem uma pré-seleção, colocam todos os grupos alimentares na frente do bebê, e aí o bebê tem a liberdade de comer o que ele quer. Mas precisa dessa pré-seleção. É confiança e responsabilidade. Confiança no bebê e responsabilidade dos pais em ofertar os alimentos ideais. E em pequenos pedaços, e aquele cuidado, aquele medo que a criança engasgue, como é que é? Na verdade, no começo é o contrário. Quanto menor o bebê, maior o pedaço. Imagina que se eu fosse pegar um pedaço de... isso daqui fosse um alimento. Se eu fosse um bebê, eu ia pegar isso aqui, eu não consigo comer. Está dentro da minha mão o alimento. Precisa ser grande. Para eu pegar, e aqui tem um pedaço fora... Ele vai morder, né? Quanto ele vai morder o pedaço necessário, né? Isso, quanto maior o bebê, menor o pedaço. Porque aí ele consegue fazer, pegar com os dedinhos. Ele vai aprimorando fazendo assim, os movimentos, né? Aí ele vai aprimorando, você vai reduzindo o tamanho e ele vai... Pegando e comendo com mais habilidade até. É bom que estimula o desenvolvimento psicomotor. E quais são os benefícios para uma criança, um bebê, que é despertado desde cedo para essa autonomia na escolha do alimento? A saciedade, né, é o bebê quem controla, não são os pais quem controlam. Então, é preventiva a obesidade infantil. Os estudos demonstram que bebês BLW comem o quanto quer, como quer, e apenas o necessário. Então, o índice de massa corporal desse bebê é ideal, é adequado. Dificilmente esse bebê vai ter uma predisposição para a obesidade, porque ele se alimentou da maneira correta e na quantidade correta, desenvolveu a saciedade, o controle, né? Ele nunca teve uma superalimentação, ele nunca foi exposto ao excesso, nunca foi impositivo, sempre foi... Ele sabe a hora de parar, né? Exatamente. Eu acho que esse é um grande presente que a gente pode dar para um filho, porque um adulto, a gente come por 1000 motivos. A gente come porque está com fome, porque está ansioso, porque está triste, ou não come porque está ansioso, ou não come porque está triste, ou porque a sogra falou que está gostoso, tem que comer mais. Às vezes a nossa referência de parar não vem de dentro, vem de fora. Comer mais do que a gente precisa é jogar comida no lixo de qualquer maneira, ou para dentro ou para fora. Comer mais do que a gente precisa deixa a gente... na possibilidade de ter uma porção de doenças. E isso, quando você é criança, então você não levanta da mesa enquanto não terminar o prato, traz no adulto. Um adulto, por mais informado que ele seja, ele traz algumas coisas da infância que ele não consegue desvincular da alimentação. Agora, ele fica dissociado da necessidade mesmo, né? Não consegue entender. Tem adulto que passa o dia sem comer e fala, nossa, não senti fome. Agora que eu parei para comer, comi um monte. Ou que tem a sensação de fome o tempo inteiro. Não consegue confiar no sinal do próprio corpo, porque quando ele era pequeno, alguém falou para ele que ele não podia confiar. Alguém falou para ele que ele tinha que comer conforme outra pessoa mandar. E quando a gente escolhe orientar um método desse, a gente dá de presente para a criança, eu confio em você. Você come o quanto você precisa. E ele entende o que é fome, o que é saciedade. O problema da obesidade não está em comer brigadeiro, é saber quando parar. Esse é o maior desafio. O saber quando parar, você pode ter uma alimentação super saudável. Se você não sabe quando parar, ainda tem problema. O saber quando parar, você aprende também na introdução alimentar. Ele vai estar em sintonia com o corpo dele, né? Sim. É tudo que a gente quer o tempo inteiro, né? E lembrando que, assim, às vezes as pessoas... A gente que segue uma linha do natural, do ideal, porque a gente sabe o quanto isso é importante para a formação não só dos hábitos, da saúde do bebê, do fortalecimento do bebê, né? As recomendações são que para menores de 2 anos é contraindicada a oferta de açúcar. Então a gente tem isso, o bebê não tem necessidade nem fisiológica e muito menos nutricional do açúcar. A necessidade é do adulto. Né? É do adulto. Então, quando a gente consegue evitar isso até antes de 2 anos, a gente não está sendo radicalista, a gente está dando de presente isso para o bebê no início, né? Que é para a saúde do bebê. Depois,
E isso a gente contribui para a formação do hábito do bebê. Se ele não é exposto ao açúcar, ele não vai ter a necessidade, ele não vai ter o vício, ele não vai ter aquela dependência do açúcar. Então ele vai crescer uma criança que vai saber se controlar. E vai adorar comer... o sabor docinho da maçã. Porque exatamente. isso é importante também. Quando você come um doce, façam isso em casa. Coma um brigadeiro, depois coma uma maçã, para você ver como você não consegue sentir bem o sabor da maçã. Por causa do estímulo da papila gustativa. E quando a gente faz isso, promove isso na primeira infância do bebê, 2 anos ou mais, o quanto puder, essa criança vai crescer e vai ser livre. E aí ela vai poder ter as escolhas dela. E a gente vai ficar com a sensação de que a gente fez o possível para que essas escolhas sejam as melhores possíveis, né? Para terminar o nosso bloco aqui, é o que vocês estavam falando, né? Mesmo que ela coma besteira no futuro, ela tem a base alimentar boa, não é isso? Exatamente. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, tá? E nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre alimentação infantil. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta com o tema alimentação infantil. Nesse bloco vamos falar de alergia alimentar e terapias nutricionais. Nossa convidada é a nutricionista Tatiara Monção. Tatiara, obrigada pela participação. Tatiara, existe uma diferença entre intolerância e alergia, né? A alergia alimentar, ela é típica da criança. Geralmente ela pega aquela parte da primeira infância da criança, onde a criança não pode, com nenhum contato com aquele alimento. Se ela é alérgica ao leite, ela tem que ser excluída do leite, dos derivados e de tudo que contenha leite. Alérgico ao leite, ele não pode com uma gota de leite, porque tanto faz uma gota quanto 1 litro vai fazer o mesmo mal. E o intolerante à lactose, ele pode tomar 1 litro de leite desde que não tenha lactose. Ou então, tem aqueles intolerantes à lactose que conseguem. Eu consigo 50 ml de leite, eu consigo 100 ml de leite. Porque você ainda tem um pouquinho de enzima para quebrar a lactose que vai vir desse produto. Então, a intolerância à lactose ela é mais tranquila. Você tem uma vida mais fácil. Alérgico ao leite, não. Tem que tirar e substituir. E não excluir, substituir. Mas a alergia alimentar cura para a maioria dos casos. E a intolerância à lactose você vai ter que aprender a conviver. Porque não tem cura, ela é progressiva. A tendência é piorar. Quais são as alergias e as intolerâncias mais comuns? Na criança, a gente tem um grupo de 8 alimentos. Esses grupos desses 8 alimentos são responsáveis por 90% das reações alérgicas. Que o principal aqui no Brasil é o leite, vem seguido da soja, do ovo, do trigo. Há uma confusão grande entre alergia ao trigo e intolerância ao glúten, que no caso é outra coisa, que é a doença celíaca. E aí tem os crustáceos, tem os peixes. Então são 8 alimentos que causam alergia, são os mais comuns. Mas qual é o primeiro diagnóstico? APLV, alergia às proteínas ao leite de vaca. Por quê? Porque o leite é o primeiro alimento oferecido ao bebê. Na impossibilidade de amamentar, você dá aquela formulazinha para o bebê. Ou então existe aqueles bebês que reagem via o leite materno. Quando a mãe ingere, aí passa o leite via leite materno e o organismo do bebê o bebê é tão sensível que ele reconhece e faz reação alérgica. Nesse caso, não foi reação alérgica ao leite materno, e sim reação alérgica ao que a mamãe está ingerindo. Aí quem faz a dieta é a mamãe. Nesse caso, a mãe entra no tratamento junto mesmo. Entra no tratamento, aí há um pouquinho de sofrimento, porque ela já está acostumada em comer aquele leitinho dela, em comer as coisas gostosas da vida que a gente chama. Mas assim, ela faz essa dieta enquanto ela está amamentando, depois ela volta a comer tudo o que ela sempre comeu, volta à vida normal. Isso é só para a gente evitar reações no bebê.
Então, na verdade, realmente tudo que a mãe ingere realmente vai para o bebê, né? Vai. Os antigos tinham certa razão Tudo nesse que sentido. ingere, se vai dar problema ou não, isso aí o tempo é que vai dizer. Mas o que a mãe ingere vai para o bebê, sim. Quais são os tratamentos disponíveis hoje para quem tem alergia ou quem tem intolerância? Para quem tem alergia, é exclusão do alimento. Exclusão da proteína alergênica, certo? Aí, no caso, eu não gosto de trabalhar com a palavra exclusão, porque tende o quê? Eu só queria comer, e você vai excluir essa alimentação. Porque quando a criança é alérgica ao leite, não tira só o leite, tira quase o mundo dela. Porque no caldo quinó tem leite, no caldo de carne tem leite, num embutido e um presunto tem leite, e uma mortadela tem leite. Então, assim, não é só aqueles produtos que eu imagino, tem outras fontes ocultas. Então, é exclusão. Eu trabalho com substituição, vamos supor. A criança que não está amamentada, ela não pode com o leite de vaca, mas tem um leite substituto que ela pode. Aí ela estava comendo um bolo com leite, e agora não vai comer bolo? Vai comer um bolo com leite de coco, vai comer um bolo com leite de arroz. A gente faz essas substituiçõezinhas. O ideal é não privar a criança da vida social, não pode privar da alimentação, porque a gente paga um preço por isso, porque a gente modula a vida do ser humano até os 5 anos de idade. Então, por isso que a alergia alimentar, quando não guiada, ela traz prejuízos, sim. Então, aí entra o papel do nutricionista. Quem entende do alimento? Nutricionista. Faz a substituição e fica tranquilo. Você falou aí que traz prejuízos, sim. Que prejuízos são esses? Vamos supor, uma criança que é alérgica à proteína do leite, que ela tem umas reações no trato gastrointestinal, que ela pode apresentar sangue nas fezes, ou não necessariamente, mas quando se faz um exame, ela tem sangue oculto nas fezes. É uma criança que está emagrecida, é uma criança que está com o abdômen bem estufadinho, é uma criança que chora muito, muito irritada. É uma criança alérgica do tipo não mediada. O que é que acontece? Ela machucou o intestinozinho dela, e no intestino eu tenho minhas velocidades de absorção. Essas minhas velocidades estão machucadas, então eu não tenho absorção, eu não engordo, eu não cresço. Só que peso a gente levanta. Eu consigo engordar 4 quilos no mês, eu como, você consegue. Mas crescimento eu não consigo ficar 4 centímetros mais alta. Aí você já traz um déficit de crescimento. Aí o déficit de crescimento traz o cognitivo. Lá nos 20 aninhos, que era na fase do vestibular, na fase do concurso, é aí que está prejudicial. Repetindo, peso a gente consegue levantar, o crescimento não. E traz toda aquela cascata. Sem falar que eu acho o pior não é nem a longo prazo. E sim, você vê aquele seu filho sofrendo. Aquela dorzinha, gente, porque dói muito quando entra o leite. Eu costumo dizer para a mãe, tu é alérgica a camarão, tu sabe que tu vai passar mal. Tu vai ficar comendo camarão todo santo dia? Porque o leite a gente dá para a criança todo santo dia. Então, todo santo dia ela vai chorar, ela vai ter dor, ela fica irritada. Fica uma criança inapetente. Então, assim, evita, tem como. Tudo tem como trocar, não excluir. A gente tira e coloca outro. A alergia tem cura. Tem Como cura. é que se consegue essa cura? Com a exclusão ou além da exclusão tem algum tipo de tratamento? A literatura me diz que 50% das crianças alérgicas vão ficar curadas ou vão tolerar o alimento com 1 ano de idade. 75% das crianças estarão curadas até os 3 aninhos de idade e 90% estarão curadas até os 6 aninhos de idade. 10% permanecerão alérgicas. Aí o que é que a gente faz como é o tratamento? A gente fica só excluindo esses alimentos que ela está alérgica neste momento e passa a ficar testando. Eu testo no meu consultório uma proteína grande que eu chamo, uma carne, uma proteína potencialmente alergênica a cada 6 meses. Então você fica, por exemplo, ela teve alergia à carne de vaca hoje com 7 mesinhos. Quando for com 1 aninho, eu coloco a carne de vaca de novo. A chance dela estar tolerando e dela estar já curada é grande. Então a gente fica naquele joguinho. Não deu agora? Anota. Mais da frente a gente bota de novo. Porque vai passar. Não necessariamente ela é alérgica a múltiplos alimentos com 6 mesinhos, que ela vai continuar alérgica a múltiplos alimentos com 2 aninhos, não. Vão diminuindo. Eu costumo até falar que parte da alergia alimentar, pelo menos do tipo não mediada, que é aquela que atinge o trato gastrointestinal, talvez seja só uma sensibilidade.
ele não está conseguindo digerir aquela proteína naquele momento. Mas aí a criança cresce e vai ficando mais maduro o intestinozinho e ela passa a tolerar. Então é assim, tira e vamos colocando. Tira e vamos colocando devagarzinho. Hoje você é uma especialista em alergia alimentar e terapia nutricional. E isso começou de um caso na sua família, né? Queria que você contasse essa história. Como é que começou o teu interesse por esse assunto? Muitas pessoas me perguntam se eu tenho uma especialização, onde eu fiz a minha especialização em alergia alimentar. Então, eu costumo dizer que eu fiz com a vida. Eu sou mãe de uma criança alérgica, bem alérgica, ela fez reação ao meu leite, não necessariamente ao meu leite, sim ao que eu comia. Então, ela fez alergia medicamentosa, fez alergia a cosméticos, ela fez alergia ao mundo. Então, eu pensei, eu não era nutricionista, nem pensava, a gente era empresário, a gente tem uma empresa. E eu fui estudar para saber o que minha filha poderia comer, porque eu fiquei desesperada com aquilo. Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei, deve ter algum remédio, deve ter alguma vacina, e eu vou lutar por ela. Quando eu descobri que não tinha, porque não existe, você exclui e troca, então, onde é que você tinha que atingir? Na nutrição. Então, eu fui estudar para ajudar minha filha, e hoje ela tem 6 aninhos, faz amanhã. Ela é curada pro leite de vaca, porque ela fazia reações ao mundo, como eu disse. Ela era uma criança que fez muito uso da fórmula de aminoácido livre e de carne de rã por muito tempo. Só podia se alimentar disso? Só podia. Aí foi evoluindo hoje. Ela já está curada para 90% dos alimentos, mas persiste severa a soja. Ela é tida como rara por alguns médicos, que eu já procurei, os médicos de todo o Brasil. E ela fez todo o cruzamento, vamos supor. Ela não pode com a soja, não pode com feijão, não pode com ervilha, nem com grão de bico. A alergia da soja foi tão severa que todas as proteínas parecidas da mesma família, a gente chama que fez o cruzamento. Quais são os exames que a gente pode fazer para detectar se é alérgico mesmo? Quando o bebê nasce, ele vai para o consultório e a mãe relata que ele chora muito, ele é muito inquieto, ele tem muita cólica. E a cólica, geralmente, são aquelas cólicas, ela tem dia e tem hora para acontecer. Cólica fora de hora. Choro importante, a gente tem que observar alguma coisinha. O bebê passa a não ganhar peso, a mamãe liga, tenta fazer a primeira ligação que meu leite é fraco. Aí ela dá a fórmula infantil e essa criança era alérgica. Ela dá leite de vaca. Aí vem outros sintomas. Então, quando elas procuram os pediatras, os gastros, os médicos já estão bem atentos a isso. Não adianta pedir exame no bebê abaixo de 6 meses. Vai dar um falso negativo ou vão negativar. Primeiro, existe 2 tipos de alergia, 3 até. Mas existe um tipo de alergia que é só a clínica. É só o que a criança me apresenta. Minha filha foi alérgica múltipla e nenhum exame dela positivou. Eu excluí o alimento e quando eu colocava ela fazia reação alérgica. Então a gente vai pela clínica. Em alergia alimentar, a clínica é soberana. Intolerância à lactose, você faz o teste de intolerância à lactose comum. Vai dar a quantidade, vai positivar e você vai fazer o uso de um produto com baixa lactose ou sem lactose. Na proteína do leite de vaca, não, a gente vai pela clínica. Nas alergias alimentares. Tirou, ficou bem. Bota de novo para ter, vamos tirar a dúvida? Botou, passou mal? Tira. E vai colocando de tempos em tempos. É um teste, é um joguinho de cintura. Em que casos a terapia nutricional é indicada? A terapia nutricional para alergia alimentar em todos os casos. Porque, assim, existem aqueles bebês que chegam para mim com 6 meses, com os exames bioquímicos, que são os IgGs específicos para leite, IgGs específicos para soja, para carne, todos positivos, com 6 mesinhos. Então, são crianças mais severas, são crianças que as alergias vão persistir por mais tempo, são crianças que eu tenho que me atentar, porque são crianças que podem fazer um choque anafilático. Então, elas correm, sim, risco de vida. Mas são crianças que, quando eu testar o alimento, ela já vai me mostrar ali, porque ela vai fazer a boquinha vermelhinha, vai fazer placa no corpo. Aí, nesse caso, a gente tira tudo, nas 2 alergias, tira tudo e vai colocando aos poucos. Mas, no caso dessas crianças, quem faz o teste para ovo, se ela for, e para leite, tem que ser um médico. A Nutri não pode fazer isso e tem que ser em ambiente hospitalar. Porque se acontecer alguma coisa, o médico sabe reverter. Isso é critério médico. Agora, para aquelas crianças que as reações só são aqui no trato gastrointestinal, que no máximo ela vai ter uma dorzinha de barriga, a gente pode sim, vamos ver se já está curado? Vamos ensinar a mamãe como fazer essa transição para saber o teste, fazer esse teste? Eu
evoluo minhas crianças não mediadas, aquelas que machucam só a barriguinha, e as crianças que têm os exames positivos, que são os IgS mediados, eu sei quanto tempo que ela ficou sem o leite, eu já digo, conversa com a médica, vamos ver se não está na hora de fazer um TPO, teste de provocação oral, porque essa criança tem grande chance de estar curada. Aí a gente, o que é que a gente, quando decreta a cura para uma criança? Você decreta a liberdade da família. Que a alergia alimentar, para mim, acima do nutricional, vem o social. Tem crianças que fazem reação, se o papai come leite, o papai beija, ela faz reação. Nossa. Eu tenho um bebê que ele tem a marca de digital nas costinhas, porque a pessoa come leite e pega nele, aí onde encosta, queima. Nossa. Tem crianças que fazem reação ao cheiro. Se você abrir um leite que ele estiver perto, ele começa a inchar. Você tem que tirar o bebê desse ambiente. Pela tua própria experiência, a alergia ao leite é a mais comum, ao leite e à lactose. Alergia ao leite e intolerância à lactose. Sim. Alergia ao leite, ela é o diagnóstico que chega no meu consultório, né? Às vezes a mãe própria diagnostica e eu não aceito, você vai para o médico, quando ele fechar, eu faço. Porque eu também não vou privar uma criança que tinha um desconforto, porque ela precisa. Tem que ver, tem que ter esse balanço. Então, o que é que a gente faz? Quando a mãe recebe o diagnóstico de APLV, que eu pergunto no meu consultório, alergia só ao leite? A médica disse que é só APLV. Que é leite de vaca. É alimentar. Outros alimentos podem vir. Se não vier, ótimo. Mas a mãe está tão segura que é só APLV, que ela começa a dar, e ela diz assim, ela começa a dar trigo, começa a dar ovo, começa a dar tudo. Aí a criança faz uma reação, aí ela diz, e ela está amamentando, eu comi leite em algum canto, eu não vou dar mais a mama. E tira a mama sem ter nenhuma culpa. Aí a criança está com a dieta certinha, sem leite, e entrou, vamos supor, um trigo. E o trigo, ele machuca muito o intestinozinho. Aí ela diz assim, tá fazendo reação à fórmula própria, tá fazendo reação àquilo, não. E era outro vilãozinho escondido. Então eu gosto de fazer no alérgico a introdução alimentar cautelosa. Vamos dar só trigo, uma semaninha e esperar. Quando é uma criança bem sensível, eu digo, vamos esperar 20 dias sem mais nada novo. Vai comer o macarrãozinho, vai comer o pãozinho, sem nada que tenha leite ali também, né? Aí observa, passou, ok, agora vamos entrar com outro alimento. Mas quando é frutinha e verdura, só testa a cada 2 dias, passa para uma frutinha nova. Qual é a diferença de uma introdução alimentar de um bebê alérgico para um bebê não alérgico? O bebê não alérgico, você entra com tudo no primeiro plano alimentar. Ele pode comer ovo, ele pode comer trigo, ele pode comer o que ele quiser. Para um bebê alérgico, é só esperar, tem uns diazinhos. 2 dias de frutinha, 2 dias de frutinha. Carnezinha, 7 dias de carnezinha. E vai devagar para procurar uma possível reação. Mas ele vai comer igual a um bebê não alérgico. A alergia ou a intolerância tem alguma ligação genética? Quer dizer, a mãe teve, o filho pode ter? A intolerância alimentar, a gente adquire, vamos supor. É natural da fisiologia humana com o passar dos anos. Eu nasci, eu tenho uma enzima lactase que ela está programada para ficar comigo basicamente até os 7 anos. Porque o leite materno é riquíssimo em lactose, então ela está ali pronta para desdobrar, para quebrar esse açuquinho. Só que com o passar do tempo a gente deixa de mamar, né? Então o corpo é sábio, ele deixa de ser produzido na quantidade. Aí você pega, tem pessoas, aí você consegue comer, mas em menos quantidade. Mas tem pessoas que comem, fazem muito uso do leite e dos derivados. Aí sentiu desconforto, sentiu a dor de barriga, eu tô com intolerância. Não, baixa só a quantidadezinha, porque às vezes você tem aquela quantidade. Tem as pessoas... Você produz a enzima, mas... em menos quantidade. Isso, mas tem pessoas que a enzima não baixou. Isso é natural dessa enzima diminuir com o passar do tempo. Por isso que é tão comum pessoas idosas com intolerância à lactose. Eu sou intolerante à lactose severa. Eu tenho que fazer uso de enzima ou produto sem lactose. Aí muita gente diz para mim assim, tua filha puxou a ti. Não! Ela é alérgica às proteínas do leite de vaca. Ela não tem nenhum problema. O que diferencia? A alergia alimentar, sim, é genético. A literatura me dá que se eu tenho um pai com um parente de primeiro grau, um pai ou uma mãe, ou um filho com alergia alimentar, eu tenho 80% de chance de ter o segundo filho com alergia alimentar. No meu consultório, as mães do primeiro filho, todas têm um segundo filho alérgico. Então, tem várias teorias, a genética, o ambiente, a teoria higiene e limpeza, porque antigamente a gente nasceu naqueles ambientes que a gente ficavam em redes, em camas, hoje em dia os quartos super desinfectados, as mães passam pano no quarto com álcool, ninguém pega no meu filho. A criança nasceu de um parto cesáreo, ela não tem aquela proteção
das bactérias benéficas do canal vaginal da mãe. Então, são N fatores que, juntando ou separados, causam alergia alimentar na criança. O que os pais devem ficar atentos para perceber se o filho tem uma intolerância ou uma alergia? Que sinais, que sintomas? A intolerância é o certo. Qual é o mais certo, o mais corriqueiro? 6 mesinhos, a mãe vai desmamar, porque ela precisou trabalhar ou por opção dela, alguma coisa. E ela oferece a fórmula infantil. Aí a criança já fica toda vermelhinha, toda cheia de urticária. Isso aí é o sinal mais clássico da alergia. Ela tem que ir para o hospital, às vezes tem que fazer uso de adrenalina, não dá para esperar em casa, tem que ir mesmo. Bate a fotinha e manda para o médico, eles sabem o que fazer, que é o médico que tem que diagnosticar. Ou então aquelas crianças que têm umas fezes sempre líquidas que não grudam na fraldinha, que fazem 17, 18 vezes por dia, você vê raios de sangue nela ou não. São crianças que fazem uma introdução alimentar, que sai o alimento inteiro nas fezes. São crianças que têm uma assadura perianal. A minha filha teve assadura a ponto, com 10 dias de nascida, que eu passei o paninho, o algodãozinho e tirou toda a pele. Quando essa criança faz xixi, queima. Então eu vivia com ela em pé, para ver se quando ela fazia xixi, saísse em pé. Então assim, são sinais de alerta. Aí diz assim, a minha filha teve alergia alimentar, e porque ela está com 2 manchinhas aqui. Não, aí é uma alergia à fralda. Calma, porque nem tudo é alergia. Então, assim, a gente tem que ficar atento. Notou que seu bebê é irritado. Bebê é para mamar e dormir. Bebê choroso, ele não é um bebê chato. Ele está pedindo sinal de alerta. Então, o que é que eu falo? Fale com o pediatra para não fazer exclusão desnecessária. Porque hoje em dia, ele já está muito expandida a alergia alimentar. Todo mundo já sabe, então é fácil. A gente pode fazer quando eles suspeitarem. Porque chega no meu consultório, bebê muito novo, suspeita de APLV. Então, é suspeita, a gente pode tirar, porque é conduta da Sociedade Brasileira de Pediatria. Você tira o alimento, estabiliza, com 8 semanas você coloca. Se tiver reação, a gente fechou. Só que minhas mamães, quando tiram, os bebês ficam tão bens que elas não querem colocar de novo. Coloca depois. Mas assim, por quê? Porque a mãe está com o Nutri, a mãe está suplementada. Então ela não sente falta, ela sente o vício. Mas as carências nutricionais, com o nutricionista, elas estão adequadas e supridas. Tá, rapidamente, que nosso tempo está terminando, qual a dica que você dá para os pais, então? Pais com crianças com alergia alimentar, volta para a alimentação saudável. Sai do industrializado, volta para a alimentação de antigamente. Eu ouvi uma frase em um congresso, não coma nada que seu avô não conheceria. Volta para o cuscuz, volta para a tapioca, volta para o arroz e para o feijão. E deixa os industrializados de lado. Eles estão na causa de muita alergia atualmente? Muito. Os antes, os conservantes, os aromatizantes, causando asites, sinusite, esofagite. Tudo que é ite é uma inflamação. Então eu digo, não ande com os antes nem com os ites. Vamos para a alimentação natural. Fruta. É muito difícil ter uma alergia alimentar à fruta. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a participação da Tatiara e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.